Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo para mais um episódio do nosso RumoCast aqui na Expo Eduque, esse evento maravilhoso. Agora com uma encantadora de clientes que vai se apresentar aqui, mas que já me encantou de alguma forma na sua apresentação. Vamos falar com a Bel, ela vai falar sobre o processo de encantamento de clientes, a importância disso e principalmente a educação dos gestores para esse processo. Então, Bel, seja bem-vinda ao nosso Muito RumoCast. obrigada. Estamos aqui com a professora também Liliana, acabei esquecendo de falar, mas a professora Liliana vai nos ajudar nesse processo aqui. E a ideia, Bel, nesse nosso podcast inicial é que você se apresente, quem é Bel, como ela se apresenta, se define, para que nossa audiência possa conhecê-la. Então, assim como nos clássicos da Disney, era uma vez É verdade, gostei. uma menininha made in Currais Novos, sou potiguar. Isso é Sou importante. currasnovense com muito orgulho e levo a bandeira de que assim, a gente enquanto pessoa, a gente enquanto profissional, que a gente consiga chegar onde a gente quiser, mas que jamais a gente esqueça de onde a gente veio, né, das nossas origens. Então, sou potiguar lá de Currais Novos, mas nunca morei em Currais. Nasci em Currais Novos por uma questão de logística, minha base sempre foi Natal, mas sempre que posso vou lá visitar, tenho família lá ainda. E há 13 anos saí de Natal, moro em Maceió, né? Minha base é Maceió. E sou publicitária, sou administradora, sou certificada pela Disney, sou uma das poucas profissionais do Brasil que tem a certificação da Disney, e isso nos habilita, isso nos chancela, né, a falar sobre a metodologia Disney lá de dentro, né? Diferentemente de você ler um livro, diferentemente de você ir lá buscar o conteúdo na internet, mas o certificado Disney, ele é um profissional, né, que bebe da fonte e está habilitado a passar essa metodologia. São poucos profissionais no Brasil ainda com essa certificação e a gente está nesse time. Certamente pela especialidade desse profissional, não é à toa não que a certificação vem. É porque aqui nós temos também outra professora certificada, ou correlato com essa questão de encantamento, mas um encantamento diferente, que é o da segurança. A professora Liliana é certificada em compliance, então isso gera realmente outra perspectiva, Não é? mas que no final a gente vai ver que vai se casar. Mas, Bel, você veio falar aqui no nosso congresso, no Congresso da Expo Eduque, sobre o tema, e eu queria que você transmitisse esse tema para a nossa audiência. O que é que você falou, qual a sua ideia? Será que você tem esse processo de encantamento como vetor aí no seu dia a dia, do seu A trabalho? gente está pelo segundo ano consecutivo na Expo Eduque, sinal que o pessoal gostou, né? Ano passado, a gente trouxe o tema "E se o Walt Disney fosse um gestor escolar?" E esse ano, Criativo, viu? Que legal. esse ano a gente trouxe o tema, né? Matrícula, a magia da conquista, né? Porque muitas vezes a operação da escola, ela está focada em quê? Na conversão num dado período do ano. E a gente quer mostrar, a matrícula é importante sim, o processo é importante sim, só que matrícula é uma venda que precisa ser consolidada, que precisa ser renovada todos os dias. E, infelizmente, a grande maioria das instituições escolares se preocupam com isso, em encantar só para renovar a matrícula ou para trazer um novo aluno. Então, a gente trouxe esse novo olhar, convidando esses profissionais que estavam conosco a, ao invés de olhar a matrícula como uma vaga a ser preenchida, trazê-los para, de fato, criar um contexto de pertencimento, não só para o aluno, mas também para toda a família. Porque a gente sabe que na instituição escolar, o cliente não é só o aluno ele é o consumidor. Mas existe toda uma estrutura por trás que também consome, de forma direta ou indireta, aquele serviço. Então é extremamente desafiador e a gente trouxe essa reflexão esse ano. Olha aí. Criar conexões, no final, não só com a criança, mas com a estrutura que envolve, né? O ambiente familiar. não deixa de ser aquela ideia que a gente sempre coloca da integridade, de você ser por inteiro, né? Uma instituição que pensa dentro da perspectiva, não só naquele momento que é importante da matrícula, mas em toda a construção posterior. Eu costumo dizer que, antes de qualquer coisa, marketing é sobre verdade. Então, assim, a escola ela pode trazer a campanha mais linda, mais emocional, patrocinado nas redes sociais, em horário nobre nas TVs abertas, mas se no dia a dia daquele ano ela não cumprir diariamente com aquilo que ela prometeu lá na matrícula, Vai perder. vai perder. A ideia eu
como gestor também, né, que sou, eu entendo que, primeiro, a gente precisa viver aquilo que a gente acredita. Então, isso gera uma completude que vai ter a ver com compliance, vai ter a ver, eu estava conversando recentemente com a questão das habilidades de espiritualidade, a gente saber por que a gente está aqui, vai ter a ver com uma série de coisas, vai ter a ver com ética, vai ter a ver com uma série de coisas. E como gestor, também a gente se preocupa com vendas, né? Porque a gente precisa fazer marketing, a gente precisa vender, mas eu sempre defendi a ideia de que a venda, principalmente de determinados produtos e serviços, que é o caso da escola, ela não é só aquele momento, ela é o processo. Ou seja, o pós-venda é tão ou mais importante do que a venda. Sim. Porque você faz ali com que o próprio aluno seja o nosso agente de marketing, né? Então, esse encantamento, ele é algo que tem a ver realmente com a manutenção do negócio, o propósito dele, o impacto que ele causa na sociedade. Ver esse jeito Disney, né, de falar, eu já tive essa experiência, então levei meus filhos, já fui lá e tal, e realmente é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jeito Disney também. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que você não precisa de um castelo para encantar. Muitos empresários, muitos gestores chegam para mim e dizem: Bel, esse modelo não vai dar certo no meu negócio porque eu não tenho essa verba de marketing, eu não tenho esse fluxo de caixa. E de tanto eu falar isso acabou até virando um livro, né? Você não precisa de um castelo para encantar. Olha aí. Que na realidade é um guia onde a gente... É seu livro? É meu. Então já vou deixar na descrição. Tem que deixar. É um livro digital, tá? Ele está Melhor na esfera ainda. digital ainda. Vai lá, @belalvi, que é o meu Instagram, tem um link lá. E você vai, de fato, comprovar que você não precisa de um castelo para encantar. Por quê? O grande insumo da Disney não é a verba de marketing. O grande insumo da Disney para fazer o que ela é no dia a dia é a intencionalidade. As pessoas sabem o porquê que elas estão ali trabalhando, as pessoas sabem o para quê e para quem elas estão ali servindo. Então, é muito bem separado a jornada do cliente para encantar e a jornada do colaborador. Você não vai ter uma experiência do cliente positiva, memorável, se você não tiver uma equipe que esteja intencionalmente ali. Porque a Disney trabalha todos os dias do ano. Eu tive a oportunidade, quando do período de certificação, acompanhar o processo seletivo da Disney. E tem uma parte desse processo em que os colaboradores ficam num aquário, né? Eles aplicam no site um currículo e tal, tudo normal. E aí, quando esse currículo é validado, a primeira fase, eles ficam lá num aquário, entra alguém do time do RH e diz assim: estamos felizes de ter você aqui e tal, mas para que a gente possa continuar essa seleção, a gente quer passar um vídeo para você. E aí entra um videozinho de uns 2, 3 minutos em que ele diz assim: olha só, se você vier trabalhar com a gente, a depender da sua função, no verão, você vai trabalhar no sol. No inverno, você vai trabalhar na chuva, vai estar sujeito à neve, vai estar sujeito a furacão. A depender da sua função, você vai trabalhar os fins de semana, no seu aniversário, no Natal, no Réveillon. A depender da sua função, você não vai poder ter o celular consigo. Mesmo assim, você ainda quer ficar conosco? E aí eles dão um tempinho e cerca de 20% das pessoas encerram o processo seletivo após o início. Ou seja, isso é intencionalidade. Ela já filtra quem está disposto ou não. E aí começa. Eu vou até fazer um parênteses com ela. Eu vi um vídeo recente que me chamou muita atenção, porque a gente, nesses insights, a gente vai entendendo como até gerenciar a forma de atrair pessoas que compartilhem nos nossos valores. E aí eu vi dizer o seguinte, Liliana, ela dizia, a turma foi para o processo seletivo e ao chegar no processo seletivo foram encaminhados para uma sala. Talvez essa sala. E aí na sala, não sei se é verdade, eu estou comentando o que eu vi, tá? Pode ser que seja fake. O responsável pelo processo disse assim, fulano, cicrano e beltrano, né, passaram no processo e fulano, beltrano e cicrano não passaram no processo. Já sei qual foi a ferramenta que a pessoa disse,
Aí eu passei no processo por quê? Aí ele foi e disse, porque a gente está monitorando desde a sua entrada aqui na Disney e você não se comunicou com Você os não pais. deu bom dia. Não deu bom dia, não se comunicou com as pessoas que estão lá. Isso é pré-requisito para a gente tê-los aqui. Ou seja, é verdade? É verdade. Tem Olha, essa É um técnica do bom dia, processo tem de a técnica do compliance clipe. completo, desde antes do momento da contratação, para ter esse alinhamento de valores, que é tão importante. E para quem já foi à Disney, sente antes de passar os portões, quando você passa os portões, é outro mundo, é outra realidade. Parece que você respira diferente, porque tem, de fato, esses valores que a organização defende, você consegue vê-los vivos. Sim. E você vira criança. E você vira É criança. real. É real, é Uma das verdade. coisas que eu É mais gosto, inacreditável. inclusive, quando eu tenho a oportunidade de ir, é chegar cedo no parque e ficar sentada em um cantinho observando justamente essas reações. Eu sou uma visitante totalmente atípica, tá? Eu nunca fui pra Disney para brincar. Eu também não vou naquelas montanhas-russas, não. Morro de medo A daquele minha negócio. montanha-russa, o máximo que eu vou é a dos 7 anões. Mas Disney para mim, mas a Disney para mim é um laboratório. A Disney para mim Aprendizado. é aprendizado, é exploração. Então assim, eu caminho cerca de 15 quilômetros por dia no parque. É muito. Por quê? Nessa minha última vez agora, o meu aniversário é em fevereiro. Olha aí. E eles têm um código. Boa. Né? As duas. É uma boa Né? remessa. Eu gosto disso. E aí eu disse, eu quero viver a experiência do aniversário, porque eles têm o bottom, se for o seu aniversário, você pega o bottom e vai pro parque. E todos os colaboradores que passaram por mim, happy birthday to you. E aí ganhei um drink em um dos restaurantes que eu fui fazer uma refeição. Aí eu disse, mas eu não pedi o drink. Aí ele, presente pelo seu aniversário. Eu te esqueci. Já tinha... E aí eu estava na companhia de uma amiga, ela disse, eles não pedem documento? Seu aniversário é só em fevereiro, eles não pediram documento, eles partem do princípio da confiança. Se você colocou dizendo que é o seu aniversário, mas também se eles perguntarem, você também pode dizer, meu aniversário não é hoje, mas eu quero viver essa experiência. Então tá tudo bem. E isso é o quê? Intencionalidade. Intencionalidade, fantástico. A gente, na Expo Eduque, o objetivo é de educação. Sim. Então, uma das coisas que eu sempre coloco é tudo que a gente quer aplicar no dia a dia, seja na escola, seja na atividade privada, seja enfim, qualquer relacionamento, pressupõe uma educação para tanto. É uma intencionalidade, né? Das intencionalidades humanas, educar para, né? Tem gente que, obviamente, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas todos são aptos a receber essa educação. Sim. Como é que você enxerga isso, essa necessidade das escolas, dos gestores, de fazerem esse processo de educação e encantamento dos colaboradores, enfim, dos professores? É uma necessidade básica, né? Principalmente no segmento educacional. E aí entram diversas camadas, né? Porque, infelizmente, existe uma parcela da sociedade que terceiriza a educação para a escola. Né? E eu, enquanto especialista, e aí enquanto mãe também, eu defendo que esse processo de a escola para minha filha é responsável pela aprendizagem dela, pelo ensino. A educação no sentido de valores, de cordialidade, de respeito, ela tem que vir de casa. Sim. E ser praticada na escola. Mas assim, a escola, enquanto seu time ter essa preocupação, tem que ser genuíno. Tem que se acreditar, assim, né? Tem que se acreditar, não é mais só a equipe pedagógica. E aí, quando vem essa preocupação, vou treinar quem? A equipe pedagógica. Vou treinar quem? A equipe pedagógica. Ok, mas e quem é que dá esse suporte? Como é que eu vou encantar excluindo? Não existe. Porque encantamento não é departamento. Encantamento é modelo de negócio. Então, por exemplo, na época da matrícula, não, eu quero meu time de secretaria tinindo. Atingimos a meta. Matrícula é número, ok. E aí, quando chega na hora de fazer essa entrega, quem é que faz? Então, se você não tiver alinhado, não vai. Vai ter uma hora que vai dar gap.
Fica dissonante, né? A realidade com os números. Exatamente. E você pode ter um problema maior, porque essa meta que você atingiu eventualmente com as matrículas, ela vai reverter em algum momento com desistências, com reclamações, com insatisfação e tudo mais. Isso aí a gente precisa entender. Eu costumo dizer que não existe empresa perfeita. Trazendo para o âmbito da educação, não existe escola perfeita. O cliente, o pai, o responsável, ele vai perdoar o erro da escola em algum momento. O que ele não vai perdoar é a omissão. Porque no momento da matrícula é aquele script lindo, maravilhoso, escola limpa, todo mundo de camisa para a campanha da matrícula, não sei o quê, você vai, visita, chama a experiência cada vez mais da família na escola, que eu acho que isso tem que acontecer, sim, para além do momento de matrícula. Essa sensação de pertencimento, de engajamento, ela tem que ser perene, não só no momento da matrícula, mas e se houver o erro? Então, tem que receber o pai, errei, peço desculpas, vamos olhar para isso aqui numa visão macro e como que a gente pode consertar e seguir daqui para frente. Olha aí, assumir o risco, Total. gerenciar o risco, Total. implementar melhorias. Principalmente que você está lidando ali, quem consome a grande maioria dos serviços, quem é o grande consumidor escolar hoje? São bebês de 4 meses a adolescentes de 15, 16 anos. É verdade. E que às vezes passam mais tempo na escola que em própria casa, né? Você não junto com as tem- famílias. Exatamente. E são determinadas caixinhas que muitas vezes não sabe nem como família a gente Sim. sabe, né? Imagine como escola, né? E se você ficar só com a preocupação pedagógica, que sim, ela é importante, mas nos tempos atuais, ela não é tudo. Não é suficiente. Bel, eu acho inclusive que aí, botando uma pitadinha, né, que vai conectarmos, eu acho que isso inclusive é ética. Porque é você acreditar no que você faz, é você vender aquilo que você pode entregar, é você se conectar de uma forma ética, né? Então, realmente, a gente tem poucas pessoas que falam sobre isso, mas compliance ajuda muito nesse sentido. A gente falar sobre ética nas vendas, Sim. ética nos negócios, porque realmente é algo que pode existir, não é perfeito, né? A ética não tem a pretensão de ser perfeita, até porque a gente parte do pressuposto da falibilidade humana, mas é algo muito interessante. E realmente, na minha concepção, esse jeito que a Disney encontrou tem muitas falhas, certamente Sim. tem, mas é o mais próximo da perspectiva de ética de entrega, de exatamente vender expectativa e entregar A expectativa. gente está falando de uma operação que normalmente tem 77 mil pessoas por dia envolvidas só nos Estados Unidos. A depender da época do ano, essa quantidade de pessoas sobe para 110 mil. Então, você dizer que não vai ter erro, É não possível. vai, é Tem. impossível. É. Agora, é aquilo que eu falei, justamente. Eu errei, sim. Como que a gente vai consertar? E aí entra uma outra questão que, na cultura organizacional brasileira, quando acontece a falha, o que é que as pessoas fazem? O pai do aluno está ali na secretaria, ou está ali no WhatsApp, ou está ali no telefone esperando uma resolução, mas eles estão internamente brigando para saber quem é o culpado. É. Porque já parte do pressuposto que foi uma falha humana. E quando a gente vai, aí você vai saber melhor do que eu, o processo não é só composto por pessoas. É. Muitas vezes existe um sistema, muitas vezes existe um terceirizado que não sabe da operação A interna. operação. Então, assim, existe uma cultura de você, quando erra, você procurar o culpado e não a falha. E isso é diferente. Bacana. Então, dentro da filosofia Disney de gestão, quando existe um gap no processo, toda a jornada ela é desenhada, mas quando existe um gap no processo, que internamente a gente chama dos pontos de atrito, existe o ponto de ebulição, que é quando a bomba está ali prestes a explodir, e o ponto de explosão. Então, o que é que a Disney faz? Mapeia todo o processo para que esses pontos só fiquem aqui, ebulindo, para que ele não exploda. Eu não disse a você que ia chegar? É. Eu disse a você que ia chegar na gestão de A risco. gente vai casar bem, a gestão bem de risco, certinho, exatamente. gente. Total. Aí eu faço. Todos os dias. Mas um processo de gerenciamento eficiente em qualquer organização não é a partir desse pressuposto de que tudo vai dar certo porque o meu processo é infalível. Isso. É justamente dar um É se passo entender. atrás, perceber a sua falibilidade no seu processo, na sua equipe, em toda a estrutura e ter uma previsibilidade. Sim. Talvez eu possa estar mais falho nesse processo,
E aí a gente vai reconhecer essas falhas, trabalhar para que elas não evoluam para um estado mais danoso, enfim, de uma forma, independente de ser um processo com uma falha que tem efeitos só internos ou que tem efeitos para fora, do ponto de vista do cliente ou do consumidor. Tanto faz, uma falha é uma falha. Então, quando a gente identifica, a gente consegue criar um aparato de minimizar, pelo menos, o impacto que a gente sabe que vai vir em algum momento. Então, isso já é uma estratégia que identifica a nossa... até a nossa humildade. Sim. Até a nossa humildade. O processo Disney, ele é famoso, né, conhecido. E olha como é incrível que eles partem do pressuposto que eles são falíveis. E eles vão falhar. E mesmo assim é uma realidade que você está lá e você entra. Inclusive, né, tem até esse comentário de que a Disney é para todos os momentos da idade. Você leva o seu filho com 4 anos, ele vai curtir de um jeito. Quando ele fizer 9, ele vai ter uma visão diferente. 15, outra. Aí quando você está com 20, 40, 60, você se transforma em qualquer momento. E isso eu acho que é verdadeiramente mágico. Conseguir captar o público de todas as idades com um fascínio igual ou maior do que quando você é criança. Isso é inacreditável. Como professor, eu fico muito feliz, porque eu vejo que o conhecimento, na realidade, é uno, a gente faz as frações dele, mas nesses momentos aqui a gente se conecta, né? Então, eu, dentro dessa perspectiva, a gente estava conversando ali fora, eu disse a você que eu entendo que a gente tem um papel também de contribuir de alguma forma, botar uma sementinha, um tijolinho, no que você entende que a gente pode melhorar enquanto educação, né? Então, a gente está na Expo Eduque, né, Bruno, né, teve esse papel de fazer essa entrega disruptiva, que é numa cidade como a nossa, ter um evento como esse, ter um projeto Natal Capital da Educação. Então, o que é que você, Bel, enquanto publicitária, enquanto consultora na área de encantamento do cliente, né, que é fundamental, pode nos ajudar nesse processo? Qual a mensagem que você pode deixar para que as pessoas entendam que a educação pode ser também nesse sentido? Eu sou fruto do poder transformador da educação. Eu venho de uma família de professores e eu acho que o primeiro ponto para a educação dar certo é a gente, enquanto indivíduo, querer ter essa autorresponsabilidade. Eu sou um pedagogo, eu sou um especialista em matemática, em história e tal, tenho uma graduação, ok. Mas e a partir de agora? Né? O conhecimento ele está mudando a todo momento. A gente está aqui conversando e está acontecendo coisas lá fora que quando a gente sair daqui já foram obsoletas. Então, assim, eu, enquanto profissional da educação, como é que eu estou? Eu jogo a responsabilidade só para uma instituição ou só para um Estado, e aí quando eu falo Estado, nas 3 esferas, ou eu, enquanto profissional, eu vou em busca desse conhecimento. Então, eu acho que a contribuição que a gente tem que deixar é essa reflexão, sabe? Eu, enquanto indivíduo, eu, enquanto pessoa, qual é o meu papel para contribuir para que essa educação seja intencional, para que eu esteja habilitado. Bel, aí entra na questão, você já sabe quanto é um salário de professor? Como é que vai a formação? Sei porque eu sou filha do professor, então eu vivi na pele essa experiência. Mas isso nunca me impediu de ser quem eu sou. Por quê? Porque eu nunca me contentei só com aquilo que eu tenho. Então, eu sempre fui além. Eu, quando me conectei com a Disney, foi na faculdade, foi em uma aula, e eu juntei dinheiro durante 11 anos para ir para a Disney e tirar minha certificação. Realmente. Então, assim, eu poderia dizer, isso aqui não é para mim, ou eu poderia dizer, um dia eu vou. E enquanto isso, eu fiquei fazendo o que eu tinha, e isso perdura até hoje. Então, assim, tenho os meus sonhos, tenho as minhas metas, sei as formações que eu ainda quero fazer, mas enquanto eu ainda não conquisto, o que é que está ao meu alcance? É um podcast? É um online? Às vezes eu não posso pagar uma certificação de X mil reais ou X mil dólares, mas eu posso ter acesso a um online? Porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa para o outro. Né? Então, assim, eu acho que a minha contribuição é a gente ter essa autoavaliação desse senso de responsabilidade, que é que eu, enquanto profissional da educação, estou fazendo, enquanto indivíduo, para que isso evolua. Isso é muito bonito, né? E quando a gente aponta o dedo, né, para o outro, a gente esquece que os outros 4 vêm para a gente, né? Exatamente. Então, temos que, de fato... E assim, o senhor conhece o meu discurso?
Mas é muito ter esse senso de autorresponsabilidade, sim. É preciso mais suporte, é preciso mais estrutura. Sempre a gente pode melhorar, perfeito, concordo demais. Mas a nossa autonomia dá-nos liberdade para que nenhum sonho seja um obstáculo na vida. Então a gente tem que ir atrás. Bom, eu tenho um papel chato de encerrar. Né? Por mim, eu ficaria aqui até que realmente é uma simpatia. Seja muito bem-vinda a seu rumo, Bel. Fiquei muito feliz de encontrá-lo. Sempre estou dizendo, repetindo isso, mas para mim esse momento tem sido muito especial porque realmente a gente se abre para o universo e o universo entrega pessoas para a gente especiais como você é. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no seu Homecast. Agradecer ao professor Liliana Muito também pela obrigada, eu que participação. agradeço. Agora eu vou falar para a audiência que é a parte ruim, mas vocês viram aí, né? Então, Bel, essa pessoa que encanta e ensina a encantar, que isso é mais importante, nos deixando aqui muitos conhecimentos com relação ao jeito Disney de encantar. Seguem ela lá no Instagram, ela já colocou o Instagram dela aqui, vai estar na descrição do vídeo. E, mais uma vez, né? Curtam, compartilhem, comentem, que a ideia é essa, que a gente possa transmitir realmente conhecimento a partir desses insights que são colocados aqui no podcast. Então, mais uma vez, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.